Oi pessoal, vamos agora para o vídeo do capítulo 12, relação entre gramáticas livres de contexto e autômatos de pilha. Né? Então, quer dizer, a gente estudou duas formas de representar as linguagens livres de contexto. Uma delas é a gramática livre de contexto, a outra é o autômato de pilha, né? E agora o que resta, né? Esse é o último capítulo da segunda parte do curso. O que resta é mostrar que realmente essas duas maneiras são equivalentes entre si, né? Igual a gente mostrou, por exemplo, com os autômatos finitos, a gente mostrou, né, nas linguagens regulares, a gente mostrou que o autômato finito determinístico era equivalente ao autômato finito não determinístico, e eles eram equivalentes à expressão regular e eram equivalentes à gramática regular. Ou seja, todas as formas de representação das linguagens regulares eram realmente equivalentes entre si, todas representavam o mesmo tipo de linguagem, que eram as linguagens regulares. Então agora eu quero mostrar que essas duas formas que eu tenho, gramática livre de contexto e autômato de pilha, são realmente equivalentes, representam o mesmo tipo de linguagem, que são as linguagens livres de contexto. Então, nosso objetivo nesse capítulo é dar uma demonstração desse resultado aqui. Uma linguagem é livre de contexto se e somente se é aceita por um autômato de pilha não determinístico. Então, quer dizer, a definição inicial foi: a linguagem livre de contexto pode ser gerada por uma gramática livre de contexto. Então, agora, eu quero mostrar que autômato de pilha não determinístico é equivalente à gramática livre de contexto. Então, eu poderia dizer também que uma linguagem é livre de contexto se pode ser aceita por um autômato de pilha não determinístico. Certo? Então, o que eu preciso fazer é estabelecer um elo entre gramáticas livres de contexto e autômatos de pilha. A gente já tem alguma experiência com esse tipo de questão. Né? A gente provou que uma linguagem gerada por uma gramática regular é uma linguagem regular construindo um autômato finito, né, cujas computações simulam derivações na gramática dada. Né? Então a gente fez uma transformação assim entre gramática e autômato já na primeira parte do curso, né? Que a gente tinha duas transformações, na verdade. Uma que transformava gramática regular em autômato finito e outra que transformava autômato finito em gramática regular. Né? Então, com isso a gente mostrava que as duas estruturas eram equivalentes, autômatos finitos e gramáticas regulares. E a ideia da transformação era que a gramática a derivação de uma palavra na gramática podia ser simulada por uma computação do autômato. Né? A gente até mostrou em paralelo a computação e a derivação acontecendo lado a lado para ver que realmente uma simulava a outra. Então a gente vai usar mais ou menos essa mesma ideia agora também. Né? Então, no caso das linguagens livres de contexto, a correspondência vai ser entre computações no autômato de pilha e derivações mais à esquerda na gramática. Como no caso das linguagens regulares, o problema pode ser dividido em dois. Então, dado uma gramática livre de contexto, a gente precisa de uma receita para construir um autômato de pilha não determinístico que aceite a linguagem gerada por essa gramática. A segunda parte dado um autômato de pilha M, a gente quer construir uma gramática livre de contexto que gere exatamente as palavras que são aceitas por M. É a mesma coisa que a gente fez na primeira parte do curso, né? Ir de autômato para gramática e de gramática para autômato, os dois sentidos. Só que lá, os dois sentidos eram bem fáceis de fazer. Né? A gente fez os dois, de gramática para autômato, de autômato para gramática, tranquilamente. Aqui, um sentido é bem simples e o outro sentido é horroroso de complexo. Tá? O sentido que é simples é ir da gramática para o autômato, de pilha. Esse é simples. O que é horroroso de complexo é ir do autômato para a gramática livre de contexto. Tá? Na apostila, capítulo 12, tem os dois. De gramática para autômato e autômato para gramática. Nos livros da bibliografia complementar também tem os dois. Tá? E você pode ir em qualquer uma das bibliografias, você tem a apostila e mais 3 livros. Então você pode ir em qualquer um dos 4 textos e comparar o tamanho, a quantidade de páginas que é gasta na transformação
da gramática para o autômato e depois na transformação do autômato para a gramática. Você vai ver, só pela diferença no número de páginas, você vai ver a diferença na complexidade da construção. Então, o que acontece? Se eu fosse cobrar de vocês uma avaliação, uma transformação de um autômato de pilha para uma gramática livre de contexto, ia ter que ser uma prova ou uma lista que seja de questão única, porque é uma coisa absurdamente demorada, chata, difícil. Então tem que ser questão única, tá certo? Então, assim, é impossível, em termos práticos, eu cobrar isso de vocês. E se eu não vou cobrar isso de vocês, eu também não vou gastar tempo falando sobre isso, tá? Porque eu vou me estressar falando sobre essa coisa longuíssima para depois eu não cobrar. Então, quer dizer, perco meu tempo, vocês perdem tempo de vocês, não consigo encontrar uma justificativa para falar sobre isso. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Na apostila, quem achar muito interessante, tem na apostila, tá? Não soneguei nenhuma informação na apostila. Mas aqui na aula e nas provas, listas, etc., só vai ser vista essa primeira parte da transformação, que é ir da gramática para o autômato de pilha. Tá? Que essa é simples, dá para ensinar fácil, vocês conseguem absorver fácil, pode ser cobrada, etc. Tá? Então vamos lá. O autômato de pilha de uma gramática. A gente vai começar na gramática e ir para o autômato de pilha. Esse é o sentido que é tranquilo. Então, CGG é uma gramática livre de contexto. Nosso objetivo nessa sessão é construir um autômato de pilha cujas computações nesse autômato simulem as derivações à esquerda da gramática G. É claro que a pilha vai ter que desempenhar um papel fundamental nessa simulação. Né? É o que o autômato de pilha tem de mais bacana nele, é o fato dele ter uma pilha. Né? Se você tira a pilha de um autômato de pilha, ele vira um autômato finito. Né? Então, o que de fato acontece é que o papel dos estados nessa simulação é secundário. A simulação se dá efetivamente dentro da pilha. Tá? Então, dizendo de outra maneira, a gente vai construir um autômato de pilha que simula dentro da pilha as derivações mais à esquerda da gramática G. Então, digamos que a gramática livre de contexto G é definida pelos seus 4 elementos, T, V, S, R, né? Terminais, variáveis, símbolo inicial e regras, e seja M o autômato de pilha que eu quero construir a partir dessa gramática G. Como M tem que aceitar as palavras que são geradas pela gramática G, é claro que o seu alfabeto tem que ser o conjunto T. Por quê? Todas as palavras que vão ser geradas pela gramática G são palavras formadas exclusivamente por terminais da gramática. Certo? Então, todas as palavras dessa linguagem são palavras formadas por símbolos de T. Então, se eu quero que o autômato aceite essas palavras, ele tem que processar palavras nesse mesmo alfabeto T aqui. Certo? Então, o alfabeto de entrada do autômato tem que ser esse T. Certo? A gente vai chamar a função de transição do autômato de delta maiúsculo, né? Criatividade zero, sempre foi o nome da função de transição. O estado inicial dele a gente vai chamar de I minúsculo, I de inicial. Né? Maneira mais concreta de pôr em prática a ideia que a gente delineou acima de simular as derivações dentro da pilha do autômato é escolher o alfabeto da pilha como sendo T união V, os terminais e variáveis da gramática podendo aparecer na pilha. Por que essa é uma maneira interessante? É o seguinte, eu quero simular as derivações da gramática dentro da pilha. O que aparece ao longo dos passos de uma derivação na gramática? Aparecem palavras, a cada passo da derivação aparece uma palavra que é formada por uma mistura de terminais e variáveis. Então, se eu quero representar esses passos da derivação dentro da pilha, eu preciso que na minha pilha possam aparecer essas misturas de terminais e variáveis. Certo? Então, por isso que o alfabeto da pilha vai ser escolhido como T união V. Tá bom? Bom, como a derivação de palavras é feita a partir do símbolo inicial S da gramática, né? Uma coisa que o autômato tem que fazer logo de cara, se ele quer simular essas derivações, ele deve começar pondo esse símbolo S no fundo da pilha. Então, a primeira transição do autômato vai ser
colocar esse símbolo S no fundo da pilha, porque é assim que se começa uma derivação na gramática, né? Com o símbolo S. Então observe que o autômato não pode consumir entrada quando marcar o fundo da pilha, porque a gente vai precisar da entrada toda para guiar o autômato na busca da derivação correta. E também não adianta consultar a pilha para nada nesse momento, porque essa é a primeira transição que o autômato vai fazer, então a pilha ainda está totalmente vazia, certo? Aí vem o problema, se é uma transição que não consulta a entrada e também não consulta a pilha, essa é uma transição que pode ser executada em qualquer momento da computação. Então, para eu forçar o autômato a só fazer essa transição de inserir o S na pilha no início, eu vou trocar o estado do autômato ao realizar essa transição para que essa transição só seja feita uma vez no início da computação e depois nunca mais possa ser feita, né? Então eu vou forçar o autômato a mudar de estado depois dessa transição, impedindo assim que ela volte a ser executada. Então eu vou ter essa primeira transição, eu estou no estado inicial, não consulto a entrada, não consulto o topo da pilha, eu mudo para um estado F, que é um estado diferente de I, e empilho esse S, né? Então empilho esse S. Então lembrando, retiro esse e empilho esse no lugar. É assim que é o movimento na pilha sempre, a cada transição. Então retiro Epsilon, ou seja, não retiro nada e somente empilho esse S. Então a primeira transição é só para empilhar o símbolo inicial da gramática no fundo da pilha. Muito bem. Aí em diante, toda a ação vai se processar na pilha, tá? E a gente vai poder simular a derivação sem nenhuma mudança de estado adicional. Então, o F, para onde eu fui aqui, vai ser o estado final do autômato. Eu só tenho dois estados. Então, você repara o seguinte, o número de estados desse autômato não depende em absolutamente nada de qual é a gramática com que eu comecei aqui o meu trabalho. Pode ser uma gramática minúscula, pode ser uma gramática com 600 mil variáveis e 900 milhões de regras. Não importa. O autômato vai ter dois estados. Então a quantidade de estados é totalmente independente de qual gramática eu estou tentando transformar. Tá certo? É sempre dois estados. Isso é uma coisa bem curiosa, né? Porque, novamente, a complexidade toda do procedimento foi jogada para a pilha, né? Não ficou complexidade nos estados em si. Então, o F vai ser o estado final. Então, eu tenho dois estados, I e F. O I é o inicial, o F é o final, certo? Aí, agora, eu vou tentar simular as transições dentro da minha pilha do autômato. Cada passo de uma transição corresponde à aplicação de uma regra, né? Onde eu pego a palavra que eu tenho naquele passo da transição, encontro nela uma variável, né? Caso essa variável com o lado esquerdo de alguma regra e substituo ela pelo lado direito da regra, obtendo uma nova palavra no próximo passo da derivação, certo? Então é isso. Então, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar fazer isso na pilha agora. Então, suponha que eu estou no estado F, né, que tudo vai ser feito no estado F. A única transição que tem no estado I é essa que está listada aqui em cima. Então, se eu estou no estado F, não importa o conteúdo que eu estou vendo na entrada, se eu tenho uma variável x no topo da pilha, eu posso substituir essa variável x por alfa no topo da pilha, né? Mantendo no mesmo estado onde eu já estava, que é o estado F. Então aqui com isso eu simulo na pilha a aplicação dessa regra aqui em um passo de derivação. Então eu tinha uma variável x, eu substituo ela pelo lado direito. Então com isso eu simulei uma substituição que pode acontecer a partir dessa regra em um passo da derivação, simulei ela dentro da pilha. Tá certo? Isso não é tudo, tá certo? Isso é bastante, tá? Parece que eu não fiz nada, eu já fiz muito aqui. Porque eu vou ter uma transição dessas para cada regra da gramática, então com isso eu tenho já uma simulação de todas as substituições que podem ser feitas, né, em passos da derivação, tá? Mas a construção do autômato não está completa pelo seguinte: M só pode aplicar uma transição como essa aqui, nesse formato aqui,
se a variável x estiver no topo da pilha. Isso é uma restrição imposta pelo modelo do autômato de pilha, em que eu só consigo acessar e alterar o conteúdo que está no topo da pilha. Então, eu só consigo aplicar uma substituição dessa, simulando uma regra dessa, se o x estiver aparecendo no topo da pilha. Agora, nem sempre acontece isso. O que impede o x de aparecer soterrado aqui mais para baixo da pilha? E eu, em princípio, numa derivação, eu não estou preso a essa questão. Numa derivação tradicional na gramática, eu não estou preso a essa questão de topo de pilha. Não tem nada de topo, não existe topo em derivação. Eu posso substituir uma variável em qualquer ponto da palavra, num passo da derivação. Tá certo? Então, na derivação, eu não tinha esse problema, e agora eu estou tendo. Então, o que eu faço a respeito disso? Então, aqui tem um exemplo ilustrando como é que, às vezes, a variável que eu quero substituir não vai estar no topo da pilha. Então, suponho que eu tenho essa gramática aqui, terminais ABC, a única variável é S, ela é o símbolo inicial, e eu tenho essas três regras. S vai para SC, S vai para ASB e S vai para S. Então, o autômato M1, de acordo com o que a gente viu anteriormente, ele deve ter ABC como alfabeto de entrada, ABCS, que é a união de terminais variáveis, como alfabeto da pilha, o conjunto de estados IF, I é o inicial, F é o final, E as transições que ele vai ter de acordo com aquele primeiro modelo que a gente viu, vão ser essas aqui, a partir do estado inicial, a única transição é essa, que empilha o símbolo inicial da gramática e muda para o estado F. E aí já no estado F, se ele estiver vendo, S é a única variável da gramática. Então, se ele estiver vendo S no topo da pilha, ele pode substituir esse S por SC no topo da pilha, seria aplicar essa primeira regra de substituição. Ele pode substituir o S por ASB no topo da pilha, seria aplicar essa regra de substituição. Ou ele pode simplesmente desempilhar o S, ou seja, substituir o S por Epsilon, que seria aplicar essa terceira regra de substituição. Então, a tabela de transições a partir dessas regras da gramática seria essa. Então, agora vamos tentar simular alguma coisa aqui, ver o que acontece, como é que às vezes a variável não vai aparecer no topo da pilha. Então, vamos tentar essa palavra aqui, ABCC. Essa é uma palavra que pertence à linguagem gerada por essa gramática, porque eu consigo construir uma derivação começando em S e terminando em ABCC. Está aqui a derivação. Eu substituo S por SC, depois eu substituo esse S aqui por SC de novo, então eu fico aqui com SCC. Aí eu substituo esse S por ASB, então eu fico com ASBCC. E depois eu substituo esse S por Epsilon e fico com ABCC. Então, essa é uma palavra que pertence à linguagem dessa gramática GUI. Beleza. Agora eu quero tentar simular, então, essa derivação no autômato de pilha. Então, vamos lá. Resta-nos verificar se somos capazes, ao menos, nesse exemplo, de construir uma computação de M1 que copie na pilha essa derivação de ABCC. A computação tem que começar marcando o fundo da pilha com S e deve prosseguir a partir daí executando uma a uma as transições de M1 que correspondem às regras que foram aplicadas nessa derivação aqui, certo? Então vamos lá, começa no estado inicial, pilha vazia, e na entrada do autômato essa palavra ABCC aqui. Então, se essa palavra pode ser gerada pela gramática, eu quero que essa palavra seja aceita pelo autômato. Muito bem, então eu quero que essa palavra seja aceita. Aí a primeira transição eu mudo do estado I para o estado F e não altero a palavra na entrada e empilho o símbolo inicial da gramática, que é o S. Aí, agora eu vou fazer uma transição que vai ser essa aqui. Não altera a entrada, substitui o S por SC no topo da pilha. Muito bem. Então aqui substitui o S por SC no topo da pilha, continuei no estado F e não alterei a entrada. Agora, de novo, não altero a entrada, continuo no estado F e vou substituir esse S que continua no topo da pilha por SC. Então agora fica SCC aqui na pilha. E o S continua no topo, então eu posso continuar aplicando aquelas transições
né? Continuo no estado F, não altero a entrada e substituo S por ASB. Então agora eu tenho ASBCC. E agora, quem está no topo da pilha é o A, não é mais o S. Então eu não tenho mais como acessar esse S aqui, né? Eu só tenho acesso ao topo da pilha, não ao topo de pilha. Então eu não posso acessar esse S, então não tenho como eu fazer a próxima substituição, que seria essa aqui, substituir o S por Epsilon, tá certo? Então aqui eu não consigo fazer isso. Então, o que eu faço agora? Né? É por isso que eu disse que a construção ainda não estava completa. É esse tipo de problema que me falta resolver. Certo? Então vamos lá. Então, que é o problema, né? Para eu poder fazer essa última substituição, que era S vai para Epsilon, a variável S teria que estar no topo da pilha, o que não está acontecendo nesse caso. Agora, observe que o A, que apareceu na pilha acima do S, na última configuração, corresponde ao primeiro símbolo da palavra de entrada. Isso é uma coisa interessante. Esse A que apareceu no topo da pilha corresponde a esse primeiro símbolo que está na entrada. A entrada ainda não teve nenhum símbolo lido até agora. Eu já fiz várias transições e ninguém ainda mexeu na entrada. Então, esse primeiro símbolo, esse símbolo aqui que apareceu no topo da pilha, que não é uma variável agora, é isso que está me atrapalhando, casa com esse primeiro símbolo que aparece, né, na entrada. Além disso, né, como é uma derivação mais à esquerda, eu sei que esse símbolo não vai ser mais alterado. Né? Qual é o lance? Como eu estou simulando uma derivação mais à esquerda, eu sempre substituo a variável que aparece mais à esquerda. Tá certo? Então, se aqui eu tenho um terminal, eu sei que esse aqui não vai mais ser alvo de nenhuma substituição. Eu vou ter que procurar uma variável aqui, continuar andando para a direita, procurando uma variável. Então, esse A que apareceu aqui, ele é uma parte final da palavra que está sendo derivada aqui. Certo? Ele não vai mais ser alterado. Então, como o primeiro símbolo da palavra já foi corretamente derivado, a gente pode simplesmente esquecer ele e partir para o símbolo seguinte. Para implementar isso na prática, basta eu apagar da pilha os terminais que precedem a variável mais à esquerda da pilha e que já foram corretamente construídos. Então eu tenho que simplesmente checar. Esse A foi corretamente construído? Como é que eu sei isso? Eu comparo com a minha entrada. Está casando? Está casando. Então esse A foi corretamente construído. Muito bem, então esse A foi corretamente construído. Isso é um assunto resolvido. Assunto do passado agora. Tira esse A daqui e com isso o S vai ficar no topo da pilha para eu continuar fazendo minhas substituições da gramática. Certo? Então, o que eu faço? Eu acrescento à tabela transições que permitam apagar terminais que apareçam simultaneamente na entrada e na pilha. Né? Então vão ser regras assim. Se eu vejo na entrada e no topo da pilha o mesmo símbolo, A, B ou C, eu desempilho esses caras da pilha. Tá? Então, levando isso em conta, eu posso agora continuar a minha computação que eu tinha parado nessa configuração aqui. Então eu vou casar esse A do topo da pilha com esse A da entrada, vou consumir o A da entrada e desempilhar o A da pilha. Então agora fica BCC só na entrada e SBCC no topo na pilha, né? E o S está no topo. Aí agora eu vou aplicar aquela substituição que eu estava querendo, que eu não podia, que era substituir S por Epsilon. Agora que o S foi para o topo da pilha, eu posso fazer isso. Simplesmente removo o S da pilha, né? Então fica assim, BCC. Aí eu vou casar esse B do topo da pilha com esse B da entrada. Sobra só CC na entrada e CC no topo da pilha. Eu caso o primeiro C da entrada com o primeiro C do topo da pilha. Removo da entrada e removo do topo da pilha. Fica só FCC. E aí eu caso esse C da entrada com esse C da pilha. Removo os dois. Fica F, Epsilon, Epsilon. Então repara, essa é a configuração final. Está atendendo os três requisitos que eu preciso? Vamos ver. Eu estou em um estado final, a palavra foi inteira consumida, a pilha está vazia. Então sim, eu satisfaço os três requisitos. Eu aceitei essa palavra. Então a palavra que a gramática gerou, o meu autômato aceita. Tá certo? Então, vamos ver a receita aqui e mais um exemplo. A gente pode agora descrever de maneira sistemática
a receita usada para construir um autômato de pilha que aceita a linguagem gerada por uma gramática G. Então, a gramática G tem esses 4 elementos, o autômato fica determinado da seguinte maneira. O alfabeto de entrada do autômato é igual ao conjunto de terminais da gramática. O alfabeto da pilha do autômato é a união dos terminais variáveis da gramática. O conjunto de estados, independente de quem é a gramática, é sempre IF. O estado inicial é I. O estado final é só F. Então, é um conjunto de estados finais porque a definição geral diz que o autômato tem um conjunto de estados finais, né? Podem ser vários estados finais. Mas nesse caso é um conjunto unitário, é só o estado F. E aí a função de transição é que é definida dessa maneira aqui. Eu não sei honestamente se isso aqui é a maneira mais clara de dizer. Chance que não seja, né? Realmente tem que reconhecer, mas é porque às vezes a gente fica um pouco amarrado pela notação matemática. Enfim, o que está em jogo aqui? Bom, essa primeira linha é o seguinte. Se eu tiver no estado inicial, tá? Aí eu vou botar epsilon, tanto no lugar, então no lugar de Q eu ponho o estado inicial, e tanto no lugar de sigma quanto de gama, eu vou colocar epsilon. Vai ser a única transição que eu tenho no estado inicial, uma transição que não consulta a entrada e não consulta o topo da pilha, por isso que eu ponho epsilon nos dois. E a única transição possível é mudar para o estado F e empilhar o S. Então eu empilho o símbolo inicial no fundo da pilha. É só para isso que serve o estado inicial. Todo o resto vai acontecer no estado final. Certo? Então, agora, segunda linha. Se eu estiver no estado final, eu coloco epsilon aqui na entrada. Então é uma transição que não vai levar em consideração a entrada. E coloco uma variável da gramática aqui no topo da pilha. Então, se eu tiver uma variável da gramática aparecendo no topo da pilha, eu vou fazer uma transição que não leva em conta a entrada, ou seja, não vai gastar nenhum símbolo da entrada. E essa transição vai fazer o seguinte, ela vai continuar no estado final e vai substituir essa variável x pela palavra u no topo da pilha. De onde é que eu tiro essa palavra u? É que a variável x e a palavra u tem que estar relacionadas através de uma regra da gramática, x vai para u. Então, é uma simulação de eu aplicar essa substituição aqui da gramática, substituir x por u. Então, eu tiro o x do topo da pilha e ponho o u no lugar dele, eu estou simulando a aplicação dessa regra. E o terceiro tipo de regra é, se eu tiver um terminal no topo da pilha, tá? E eu estou no estado final, e eu tiver algum símbolo sigma sendo lido, eu tenho que comparar se esse símbolo sigma é igual ao símbolo que está no topo da pilha. Então, se eu tiver um casamento se eu tiver um terminal no topo da pilha, e eu tiver um casamento entre esse terminal que está no topo da pilha e o símbolo que é o próximo símbolo a ser lido da entrada, eu removo os dois. Removo esse próximo símbolo da entrada, removo o símbolo do topo da pilha. Então, aqui é um processo de desempilhamento, por isso que tem esse epsilon aqui. Tá? Então, são esses 3 tipos de regra. Então, ele executa 2 tipos diferentes de transição a partir do estado F. As transições do primeiro tipo permitem substituir uma variável x que está no topo da pilha por u, né? Uma palavra u formada por terminais variáveis, quando eu tenho essa regra, né, na gramática. Então é uma simulação dessa regra da gramática dentro da pilha, substituir x por u. E essas transições podem ser chamadas então de substituições. Segundo tipo de transição é que permite remover terminais que aparecem casados na pilha e na entrada. E a gente vai chamar essas transições de remoções. Então, em geral, esse autômato vai ter um comportamento muito pouco determinístico, porque cada uma das suas transições corresponde ao conjunto de todas as regras que tem uma mesma variável do lado esquerdo. Então, quer dizer, se eu tenho 5 regras, digamos, com x do lado esquerdo, eu vou ter 5 possibilidades de transição com x no topo da pilha. Então vai ter uma escolha não determinística entre 5 possibilidades na hora do autômato fazer uma computação. Certo? E aí, lembrando, provavelmente só uma dessas escolhas vai terminar numa computação que dá certo, mas enfim,
Não tem problema, né? Basta uma. Aquele mantra, basta uma. Então vamos ver mais um exemplo de autômato de pilha construído a partir de uma gramática livre de contexto usando essa receita. Então, se aquela gramática de expressões regulares, meu Deus, expressões aritméticas, perdão, que a gente já estudou, né? É a segunda, né? A gente estudou duas. Uma primeira que só tinha variável E, mas que tinha muita ambiguidade, aí a gente definiu essa segunda aqui com mais variáveis, né? Para não ter ambiguidade. Tem 3 variáveis agora, né? Que aí eu garanto que todos os vezes vão ser feitos antes de todos os mais, a não ser que eu faça uso do parênteses e tal. Então aqui a precedência dos operadores vai ser certinho, aquela história toda. Então, pegar essa gramática e quero construir um autômato, então, para essa gramática. Então, alfabeto de entrada do autômato vai ser igual ao conjunto de terminais dessa gramática, que é id mais vezes, abre parênteses, fecha parênteses. O alfabeto da pilha é o conjunto de terminais unido ao conjunto de variáveis. Então, vai ser id mais vezes, abre parênteses, fecha parênteses, et e f. Os estados sempre são i e f. O i é sempre o inicial, o f é sempre o final. E aí vamos montar a função de transição. Então, essa é a função de transição, né? Então, primeiro, no estado inicial, essa é a única possibilidade. Né? O que o estado inicial faz é simplesmente mudar para o estado final e empilhar o símbolo inicial da gramática. Aí já no estado final, se eu estiver vendo a variável E no topo da pilha, eu tenho duas possibilidades de transição, que são as duas possibilidades de substituição que eu tenho aqui na regra com E do lado esquerdo da seta, né? Ou substituir o E por E mais T, ou substituir o E por T. Então aqui eu vou substituir o E por E mais T no topo da pilha, aqui eu vou substituir o E por T no topo da pilha. Aí com T eu posso substituir por T vezes F por F, e com F eu posso substituir por parênteses E parênteses ou ID. Essas são as que têm variável no topo da pilha. Quando eu tenho terminal no topo da pilha, aí o que a regra diz é eu tenho que tentar casar esse terminal no topo da pilha com o próximo símbolo que está na entrada. Se casar, eu desempilho esse terminal da pilha. Se não casar, eu travo. Tá certo? Então, quer dizer, não tem nenhuma regra, nenhuma transição definida para quando o topo da pilha e a entrada são diferentes, são dois terminais diferentes. Por quê? Nesse caso, eu travo e rejeito. É óbvio que eu estou derivando na pilha uma palavra que não está batendo com a palavra que eu recebi na entrada. Então, trava, rejeita e vamos para a próxima, tá certo? Então, vamos construir a computação correspondente a essa derivação mais à esquerda na gramática. E vamos comparar passo a passo. Certo? Então, essa é a derivação mais à esquerda. O que é a derivação mais à esquerda, lembrando? Quando eu tenho duas variáveis para serem substituídas, né, eu posso escolher qual das duas eu vou substituir primeiro. Na derivação mais à esquerda, eu tenho a convenção que eu sempre substituo primeiro a variável que está aparecendo mais à esquerda. Então, aqui eu vou substituir esse E, aqui eu vou substituir esse T, aqui eu vou substituir esse F. Tá certo? Muito bem. Então, a derivação começa marcando o fundo da pilha com o símbolo inicial da gramática. Então, eu coloco aqui a palavra que eu quero que o autômato aceite, que é essa palavra aqui que eu derivei, D mais ID. A pilha começa vazia, eu começo no estado inicial. Então, eu transiciono, eu não altero a palavra na entrada, eu mudo para o estado final e eu empilho o E, que é o símbolo inicial da gramática. Tá? Isso é tipo um setup inicial do autômato, mas isso não corresponde ainda a nenhuma etapa da derivação. Aqui é que eu estou pronto para começar a derivação. Aqui é que eu estou nesse ponto aqui, né? Que agora eu tenho E aqui, eu tenho E aqui. Então agora é que eu cheguei no ponto inicial que eu tinha na derivação. Em seguida, utilizando transições por substituição, a gente reproduz na pilha as 4 primeiras etapas da derivação. Então eu vou substituir o E por E mais T no topo da pilha, depois eu vou substituir esse E por T no topo da pilha, fico com esse conteúdo da pilha, não estou mexendo na palavra. Substituo esse T por F no topo da pilha e substituo esse F por ID no topo da pilha. Então eu cheguei até aqui, seguindo exatamente essas mesmas etapas na derivação. Em cada passo aqui, na cada configuração dessa, o conteúdo da pilha era exatamente um desses passos da derivação aqui. Certo? Aí agora eu cheguei não posso continuar imediatamente, os
próximos passos da derivação, porque agora eu tenho um terminal no topo da pilha. Quando eu tenho um terminal no topo da pilha, eu tenho que tentar casar com o símbolo que está na entrada. Os dois casam, né, ID aqui na entrada e ID no topo da pilha, eles vão ser removidos, né? Então eles são removidos. Esse mais continua tendo um terminal no topo da pilha, agora é o mais, eu tenho que tentar casar com a entrada, casa, removo o mais dos dois, fica ID na entrada e T no topo da pilha. Voltou a ser uma variável no topo da pilha, eu posso voltar a aplicar as substituições, então eu substituo T por F e substituo F por ID. Nessas substituições eu mantenho a entrada totalmente inalterada, né? Aí agora que tem de novo um terminal no topo da pilha, eu tenho que tentar casar ele com a entrada, casa, removo os dois, fica com epsilon na entrada e epsilon na pilha. Então, resultado final. Cheguei num estado final F, a entrada foi inteira lida, a pilha esvaziou, aceito. Certo? E aqui, só para fechar, então, quer dizer, a parte de transformação de gramática em autômato de pilha, na verdade, está encerrada. Aqui é só para fechar aquele assunto das propriedades de fechamento, né? Uma observação interessante que faz uso de autômato de pilha. Então, por isso que ficou para agora, né? A outra vez que a gente falou de propriedade de fechamento, a gente ainda não tinha falado de autômato de pilha. Então, por isso que isso ficou para agora. A gente viu anteriormente que a interseção e a diferença de duas linguagens livres de contexto não são necessariamente livres de contexto. Agora, a gente vai mostrar agora que se L é uma linguagem livre de contexto e R é uma linguagem regular, ou seja, quando as duas são livres de contexto, eu não garanto a interseção nem diferença. Mas quando uma é livre de contexto e a outra é regular, aí eu consigo garantir a interseção das duas e a diferença das duas necessariamente são livres de contexto. Tá? Então vamos mostrar isso. Eu pego um autômato A1 sendo um autômato de pilha. Então repara que ele tem 6 componentes, é um autômato de pilha não determinístico que aceita a linguagem L, que é livre de contexto. E um autômato A2, que é um AFD, ele é determinístico, aqui um delta minúsculo, ele só tem 5 componentes, então ele é um autômato finito, que aceita a linguagem R, que é regular. Tá? E aí eu quero construir um autômato de pilha não determinístico que aceite L interseção R. Tá? E aí a ideia que eu vou utilizar na construção desse autômato é a mesma que a gente já utilizou lá atrás para construir um autômato que aceitava a interseção de duas linguagens regulares. Tá? Como é que era a ideia? O nosso autômato vai ter que simular em paralelo as computações dos dois autômatos originais com uma mesma palavra. Então os dois autômatos vão computar em cima da mesma palavra, realizando as transições de maneira sincronizada nos dois autômatos. Né? E o novo autômato vai aceitar a palavra se os dois autômatos originais aceitarem. Né? Por que eu preciso dos dois aceitarem? Porque eu estou falando de interseção. Na interseção eu preciso que os dois aceitem. Eu preciso que a palavra esteja dentro das duas linguagens para ela estar dentro da interseção. Né? Então repara que o autômato A, que a interseção que a gente vai construir, ele tem só uma pilha, como qualquer autômato de pilha, né? Mas aí você vai, como é que eu vou simular em uma pilha só dois autômatos? Aí o charme aqui é esse. Os dois autômatos que eu vou ter que simular em paralelo, só um deles usa pilha, só o A1 usa pilha. O A2 é autômato finito, não tem pilha. Tá? Então, a pilha desse novo autômato que eu vou construir pode ser usada exclusivamente para a simulação do A1. O A2 não precisa dela. Tá certo? Então, a pilha do novo autômato vai ser usada exclusivamente pelo A1. Tá? Então, essa pilha pode ser usada exclusivamente para a simulação do autômato A1, já que o autômato A2 não utiliza uma pilha. Tá? É por essa razão que essa construção funciona, no caso em que uma linguagem é livre de contexto e a outra é regular. Mas não funcionaria para provar que a interseção de duas linguagens livres de contexto é livre de contexto, porque a gente teria que simular as duas pilhas dos autômatos originais. No caso de eu ter duas linguagens livres de contexto, os dois autômatos originais iam ter pilha. Né? E aí eu teria que simular as duas pilhas em apenas uma pilha do autômato novo que eu estou construindo, que não é possível. Tá certo? Então é por isso que essa construção vai funcionar com uma
livre de contexto e uma regular, mas eu não podia ter usado essa construção antes quando eu tinha duas livres de contexto, né? Então, qual é a ideia? Os estados do novo autômato vão ser os pares de estados dos dois autômatos originais. O estado inicial vai ser o par formado pelos dois estados iniciais dos autômatos originais. Os estados finais vão ser os pares formados por um estado final do primeiro autômato e um estado final do segundo autômato, porque eu preciso que os dois autômatos originais terminem no estado final, já que eu estou querendo a interseção, então eu preciso que os dois autômatos originais aceitem a palavra. E para fazer a transição, né, eu vou pegar aqui um par de estados, então o Q é um estado do primeiro autômato, Q' é um estado do segundo autômato, sigma é o próximo símbolo da entrada, né, que os dois estão processando com a mesma entrada, gama é o símbolo no topo da pilha, isso só interessa para o primeiro autômato, o segundo autômato está dando a mínima para isso, tá? Então, supondo que no primeiro autômato, que é o autômato de pilha, eu tenha como transição com entrada Q sigma gama essa saída PU, ou seja, P é o novo estado e U é a substituição que eu vou fazer na pilha, e no caso do autômato determinístico, a partir do estado Q' com símbolo sigma, eu vou para o estado P'. Então, esse vai ser o resultado dessa transição. Então, o primeiro autômato vai ter ido para o estado P, o segundo autômato vai ter ido para o estado P', então eu mudo do par QQ' para o par PP' e faço essa operação na pilha U que o primeiro autômato mandou fazer. O primeiro autômato está tomando conta completa da pilha desse autômato novo, porque o segundo autômato não liga para pilhas, ele não se importa com isso, tá certo? Então, com isso eu tenho a interseção de uma livre de contexto com uma regular. Como o novo autômato é um autômato de pilha, o resultado dessa interseção é livre de contexto. Não dá para garantir que o resultado dessa interseção é regular, só dá para garantir que o resultado dessa interseção é livre de contexto. E para a diferença, eu consigo mostrar que eu tenho fechamento bastando usar manipulação algébrica. Tá? Eu uso essa igualdade, que eu tenho L menos R é igual a L interseção com R barra. Né? L interseção complemento de R. Porque, lembrando, L menos R é tudo que está dentro de L e fora de R. O que está fora de R é o que está em R barra. Então, L interseção R barra é tudo que está dentro de L e fora de R. Então, a gente já viu anteriormente que eu tenho fechamento por complemento para linguagens regulares. Então, se R é regular, R barra também necessariamente é regular. Além disso, a gente acabou de mostrar que a interseção de uma livre de contexto com uma regular é livre de contexto. Então, L é livre de contexto, R barra é regular, essa interseção é livre de contexto. Só que essa interseção é justamente L menos R, né? Pela igualdade aqui. Então, L menos R é uma linguagem livre de contexto. Certo? Então, eu não tinha fechamento por interseção e diferença com duas livres de contexto, mas com uma livre de contexto e uma regular eu consigo ter o fechamento. Certo? Um resultado um pouco mais fraco, mas é um resultado ainda útil. Certo? Isso encerra o capítulo 12, isso encerra a segunda parte do curso também. Tá certo? Então, um abraço.